Olá, tudo bom? Vamos falar um pouquinho mais de ozônio. A novidade aqui para a área da medicina, que foi aprovado em 2025 para uso médico, tá, em osteoartrite de joelho e hérnia de disco, tá? Então, como é que ele funciona? Em doses altas ele é tóxico, principalmente quando inalado, tóxico para os pulmões, tá? E bactérias e vírus, tá? Por outro lado, ele em doses baixinhas, ele estimula uma via que chama NRF2, certo? Que é uma via anti-inflamatória, tá? E aumenta a produção de antioxidantes pela própria célula, tá? Em contrapartida, ele diminui a via NF-kappa-beta, tá? Que é um alarme forte do sistema celular. Tá? Então, o racional do ozônio é isso, é um pequeno veneno que em doses baixinhas vira vacina, semelhante à atividade física, semelhante ao naltrexone, tá? Semelhante às vacinas que a gente utiliza na vida nossa. Todo mundo já conhece o racional de uma atividade física, uma academia, onde você provoca um pequeno estresse, tendo um benefício secundário posterior, chamado eustresse, né? Então, a pessoa normaliza o estresse da célula, provocando uma pequena ação pró-oxidativa. Beleza? Divirtam-se, bons estudos, valeu! E aí, hoje a gente vai mergulhar num paradoxo, uma substância que a gente conhece muito bem, o ozônio. Pensa bem, de um lado ele é aquele poluente perigoso, sabe? Parte daquela fumaça que paira sobre as cidades. Mas do outro lado, ele está sendo estudado como uma terapia médica. Como é que pode uma coisa dessas? Pois é isso que a gente vai entender agora. A pergunta que fica no ar é essa, né? Afinal, o ozônio é do bem ou do mal? Como é que uma coisa que a gente aprendeu que faz mal para os pulmões pode de alguma forma ser usada para tratar alguém? É justamente esse o mistério que a gente vai desvendar, olhando bem de perto, lá no nível molecular, o que a ciência já descobriu. Olha só, aqui o contraste fica bem claro. De um lado, o ozônio como grande vilão da poluição, aquele que a gente quer longe. Do outro, a mesmíssima molécula, O3, usada em doses super controladas com a promessa de ajudar na saúde. A pergunta é, como é que essas duas faces da mesma moeda podem existir? Bom, para a gente começar a entender essa vida dupla do ozônio, a gente precisa voltar um pouco no tempo. E olha, essa ideia de usar ozônio na medicina não é de hoje, não. A história é bem interessante e ajuda a gente a sacar como chegamos no que se discute hoje. A jornada começa lá em 1839, quando ele foi descoberto por causa do seu cheiro forte. Daí o nome, que vem do grego para cheirar. Mas o mais maluco é que, já em 1896, ninguém menos que Nikola Tesla patenteou um gerador de ozônio e vendia azeite ozonizado para uso medicinal. O tempo passou, a tecnologia evoluiu, e foi lá nos anos 90, com equipamentos super precisos, que a ciência pôde realmente começar a investigar a fundo o que hoje chamam de conceito da baixa dose. Ok, agora a gente chega no pulo do gato. É aqui que está a explicação científica para aquele paradoxo do começo. E o segredo não é que o ozônio seja algum tipo de cura mágica não, mas sim na maneira como o nosso próprio corpo reage a ele. Então, como é que pode um veneno, mesmo que fraquinho, virar remédio? Essa é a pergunta-chave. A resposta está num conceito da biologia super interessante, a ideia de que o veneno está na dose. Uma substância tóxica, em uma dose minúscula, pode, na verdade, ter um efeito bom. No caso do ozônio, esse estresse do bem tem até um nome, eustresse. E o estresse nada mais é do que um estresse positivo, um estresse que faz bem. Para entender fácil, é só pensar em musculação. O exercício é um estresse para os músculos, certo? Mas na medida certa, ele faz os músculos crescerem mais fortes. A teoria por trás do ozônio é exatamente essa. Doses baixinhas funcionariam como um treino para as nossas células, deixando elas mais preparadas e resistentes. E como é que esse processo funciona? Bom, basicamente em 4 etapas. Primeiro, uma dose bem baixinha e controlada de ozônio é introduzida como um pequeno estressor. Isso liga um tipo de alarme dentro das células, causando um estresse oxidativo bem leve, que não chega a machucar. E aí vem a mágica. Em vez de estragar, esse alarme, na verdade, acorda as defesas naturais do corpo. O resultado? A célula fica mais forte, mais resiliente, exatamente como o músculo depois do treino. Beleza, agora vamos um pouco mais fundo para os detalhes moleculares. Como é que esse tal de estresse positivo vira um efeito real no nosso corpo? Vamos começar olhando para a nossa primeira linha de defesa interna. E aqui a gente resolve o primeiro grande paradoxo. Parece até contraintuitivo, né? Mas a ideia é que, ao usar uma substância oxidante como o ozônio, mas em doses muito baixas, o resultado é que o corpo é estimulado a produzir mais dos seus próprios antioxidantes.
E a chave para isso acontecer é a ativação de uma molécula chamada NRF2. Para facilitar, imagina que o NF2 é tipo o general do Exército de Defesa Antioxidante do nosso corpo. O estresse levinho do ozônio vai lá e acorda esse general. E o que ele faz? Ele dá ordem para os soldados, que são os nossos genes, produzirem um monte de enzimas antioxidantes superpotentes. O corpo fica assim muito mais preparado para se defender. Agora vamos para o segundo mecanismo principal, que tem a ver com a inflamação. A gente sabe que a inflamação crônica está por trás de um monte de doenças, né? A proposta aqui é que o ozônio poderia ajudar a dar uma baixada de bola quando essa inflamação sai do controle. E se a gente falou que o NRF2 é o general da defesa, então o NF-κB é tipo o alarme de incêndio da célula. Quando ele dispara, começa toda uma reação em cadeia de inflamação. O que os estudos experimentais sugerem é que o ozônio em baixa dose consegue abaixar o volume desse alarme, o NF-κB. É como se ele acalmasse um alarme que está tocando alto demais sem precisar. Isso ajuda a diminuir a inflamação. Certo. Então, com essas duas bases bem estabelecidas, mais antioxidantes e menos inflamação, vamos ver como isso poderia se desdobrar em outros potenciais terapêuticos, sempre lembrando que isso foi observado em estudos experimentais. A questão do alívio da dor, por exemplo, está super ligada à ação anti-inflamatória. É só pensar, uma área inflamada quase sempre dói, né? Então a lógica é que, ao diminuir esses sinais de inflamação e até mexer em genes ligados à dor crônica, o ozônio poderia ajudar a diminuir a sensação de dor. E na parte de regeneração, de cicatrização de tecidos, a teoria é que o ozônio dá um empurrãozinho nos fibroblastos, que são as células construtoras do nosso corpo. Além disso, ele parece estimular fatores de crescimento que são super importantes para o reparo. É como se ele desse um sinal para o corpo. Bora acelerar esse concerto aí. Já quando o assunto são modelos de câncer, a lógica se inverte completamente. Aqui não se trata mais de um estresse levinho. A ideia é usar a capacidade oxidante do ozônio para causar um estresse forte e prejudicial, mas focado nas células do tumor, para tentar levar elas à morte. Ao mesmo tempo, isso poderia estimular o sistema imune a atacar o tumor. Mas é fundamental reforçar, por enquanto são resultados promissores de estudos de laboratório. Então, o que a gente tira disso tudo? Depois de ver todas essas pistas moleculares, qual é o futuro dessa linha de pesquisa? Vamos amarrar as pontas. Resumindo os pontos mais importantes então. Primeiro, o ozônio em baixa dose não age como um remédio comum. Ele é um gatilho, um indutor de eustresse que acorda as defesas do próprio corpo. Segundo, ele faz isso ativando sistemas poderosos que a gente já tem, como a via antioxidante NRF2 e a anti-inflamatória NF-κB. E é isso que explica os possíveis benefícios. E por último, e talvez o mais crucial de tudo, a dose é tudo. A diferença entre o efeito bom e o efeito ruim é muito, muito pequena. E essa cautela toda nos leva à conclusão dos próprios autores do artigo que a gente está analisando. Eles deixam bem claro que, apesar das pistas moleculares serem muito animadoras para explicar o que se observa, a pesquisa não pode parar. Ainda são necessários mais estudos clínicos com mais gente para confirmar tudo isso e, quem sabe um dia, transformar essa teoria em prática médica consolidada. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Essa abordagem do estresse do bem nos faz pensar: será que o futuro de alguns tratamentos de saúde está menos em adicionar drogas de fora para dentro e mais em aprender a ativar o médico que já existe dentro de cada um de nós? É uma ideia poderosa, essa de estimular de forma inteligente a capacidade incrível de cura que o nosso corpo já tem.